Graça e paz a todos. Nós estamos aqui para mais uma aula do Seminário Teológico à Distância. Você pode estudar conosco. Eu sou o professor Gilberto Rebouças e você pode estudar conosco mandando uma mensagem de WhatsApp para esse número aqui, 85, que é de Fortaleza, 989380246. Esse é o número que você pode falar conosco. Então, estude à distância, mande sua mensagem para esse WhatsApp e faça sua matrícula 85, que é Fortaleza, Ceará, e mande sua mensagem de texto ou áudio pedindo sua matrícula. 989380246 para você se matricular e estudar conosco a palavra do Senhor nosso Deus. Então vamos Colossenses 4:7 diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar os vossos corações. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Vamos dar início à carta aos Colossenses. Essa carta, ela é maravilhosa. Ela é cristológica, fala de Cristo como centro, e nós vamos ver, a partir de agora, esta carta tão importante. Nós estamos estudando as epístolas da prisão. E nós vamos estudar agora Colossenses. Então, nós vamos ver a autoria. Paulo é tradicionalmente visto como o autor desta epístola, desta carta. Paulo, apóstolo, ele começa se identificando, ele diz que é Paulo, apóstolo. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças por este momento. Nós rogamos a tua graça, a tua iluminação, a tua inspiração. Rogamos ao Pai que nos proteja, que nos abençoe, que seja conosco. Em nome de Jesus, e para a glória de Jesus, para a tua glória. Amém. Então, quando a gente estuda a carta aos Colossenses, é muito importante a gente saber qual era o contexto histórico, qual era o pano de fundo, o que estava acontecendo, o que levou o apóstolo Paulo a escrever esta carta. A data e a proveniência. Ela foi escrita por volta entre 59 a 63, depois de Cristo. Agora, a cidade de Colossos. A geografia da cidade de Colossos. Eu fiz aqui peguei. Colossos ficava no vale, nesse vale aqui, o vale do rio Lico, no vale do Lico. E junto a Colossos, tinha duas cidades. Aqui é o rio Lico, que vem descendo aqui, e ele vem também por aqui.
E o Rio Líquido. Junto ao Rio Líquido, nós temos 3 cidades, 2 maiores, Laodiceia e Hierápolis. Essas cidades são enormes, ricas. E mais abaixo, nós temos uma terceira cidade pequena, comparada com essas duas, insignificantes. Então, nós temos a cidade de Colossos, aqui, às margens do rio Lico, no vale do rio Lico. Geralmente, no mundo antigo, se construía uma cidade onde tivesse um monte para construir a cidade, onde tivesse um vale para plantar, e onde tivesse água, um rio, para abastecer e para tornar possível o cultivo. Então, nós temos aqui, por volta do ano 63, Paulo, ele está escrevendo para essa igreja aqui de Colossos, que era uma cidade pequena, e essa igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo, como nós vamos ver. Então, aqui nessa cidade tinha uma lã, que era tosquiada das ovelhas, que pastavam nas encostas do vale do rio Lico. O nome Colossenses era usado para uma coisa específica dessa lã. Então, nós temos agora a igreja em Filipos. Essa igreja foi fundada não por Paulo. Provavelmente, quando Paulo estava em Éfeso, Epáfras, né, que era um dos seus auxiliares, que trabalhava naquela equipe de missionários, ele fundou igrejas nessas 3 cidades. Ele foi e implantou igrejas, né, em Colossos, em Hierápolis e em Laodiceia. E Paulo diz o seguinte: como aprendestes de Epáfras, ele é o fundador destas igrejas. Nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Paulo diz: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, conservo de Cristo. Então, o que acontece? Paulo, ele está preso, possivelmente em Roma, durante o seu primeiro aprisionamento em Roma, e ele fica numa casa. Então, ele está cerceado da sua liberdade está bloqueada. Mas a palavra de Deus não está. Então, Paulo aproveita aquele momento para escrever cartas para as igrejas. E isso é maravilhoso para nós. Então, o que acontece? Paulo agora, ele está em Roma, e aí dessa cidade tem um homem, que nós vamos em outra carta, chamado Filemão. E ele tem escravos. E um desses escravos é chamado de Onésimo. E o Onésimo fugiu, ele aprontou lá em Colossos, e ele tenta fugir. E ele vai para o mais distante possível, para Roma. No caminho, ou em Roma, Onésimo é evangelizado, entra em contato com a mensagem do evangelho e se converte. Chegando a Roma, ele procura o apóstolo Paulo. Alguns imaginam até que ele foi preso e que se converteu lá com Paulo. E outros dizem que ele se converteu antes. O fato é que ele se converteu e agora está com Paulo em Roma. E aí, nessa hora, chega Epáfras. Epáfras tinha fundado essas igrejas lá no Vale do Lico. Mas chegou lá uma heresia muito séria.
E essa heresia estava tomando conta daquele vale, principalmente de Colossos. E Epáfras não tinha condição de refutar sozinho, de enfrentar aqueles hereges, aqueles falsos ensinadores. Porque a heresia é perigosa. A heresia é uma das armas mais perigosas do diabo. Por quê? Porque a heresia, ela é nada mais, nada menos do que a corrupção do evangelho. A heresia não tira a pessoa da igreja. Ela deixa a pessoa na igreja. Só que ela muda a direção da bússola. A pessoa imagina que está indo para o céu quando está caminhando a passos largos para o inferno. E isso sem perceber. Então, a heresia, o ensino falso, tem um poder corruptor de corromper a mensagem divina. E por isso ela é tão mortal. Por isso ela é tão combatida. Porque a heresia é nada mais, nada menos do que a corrupção do verdadeiro evangelho. Se o verdadeiro evangelho salva, o falso evangelho, o evangelho distorcido, corrompido, mudado, mata, destrói. Então, Epáfras chega lá e diz, Paulo, eu vim buscar ajuda. Eu vim visitá-lo, mas eu vou contar, a situação lá tá difícil. E Paulo resolve escrever essa carta para refutar e para ensinar aos crentes de Colossos. Esses crentes, eles não conheciam a Paulo. Paulo diz, porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, que era vizinha, e por quantos não viram meu rosto em carne. Essas pessoas ainda não tinham conhecido pessoalmente o apóstolo Paulo. Então, Paulo agora sabe da situação, é informado por Epáfras, e Paulo ela vai levar essa mensagem. Mas o que está por trás? Por isso é tão importante uma boa introdução. A constituição da igreja. A maioria era de gentios. Né? O mundo antigo estava dividido para Israel, em Israel de um lado, e tudo que não fosse de Israel era gentio. Tudo que não fosse de Israel era gentio. Então, muita gente era do paganismo. E a vós outros, também que outrora éreis estranhos, vocês que eram gentios, e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas. Então, Paulo vai mostrar que ele está escrevendo para uma igreja onde a maioria é constituída de gentios, mas também tem judeus. Então, você já viu como é que está a situação lá. Judeus da dispersão. Havia dois tipos de judeus. Os judeus da Palestina, esses judeus falavam aramaico, alguns entendiam o hebraico, e eles tinham uma cultura da Palestina. E havia os judeus da dispersão, eram aqueles judeus que moravam em outras nações, que desde os dias de Nabucodonosor, quando eles foram capturados e levados para a Babilônia, esse povo ficou morando lá na Babilônia. E também quando, muitos anos depois, eles tiveram sua cidade destruída, tiveram uma nova diáspora,
ou dispersão, que é a mesma coisa. Diáspora é a dispersão. Então, eles foram dispersos, espalhados pelo mundo. Então, esses judeus da dispersão são judeus que moram em outros países, que moram em Roma, que moram na Babilônia, na Pérsia, que moram em outros países. E eles têm uma outra cultura e têm uma nova língua. Eles falam a língua grega. Então, muitos desses judeus se converteram, os judeus da diáspora. Estão morando nessas cidades. Aí Paulo diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa da comida ou bebida. Que era que os judeus tinham regras dietéticas, regras alimentares. Ou dia de festa, ele tinha suas festas que nós vamos ver com calma, ou lua nova, que era o início do mês, ou sábados, que eram as festas. Então Paulo escreve essa carta e manda aos colossenses, por Epáfras, que vai voltar agora, Paulo envia, e por Tíquico. Paulo chama esses dois, orienta-os e os envia para a igreja, já que ele não pode ir. O motivo da carta é muito importante que a gente saiba por quê, o que ocasionou essa carta. Então, essa carta foi ocasionada pela heresia colossenses. Havia uma heresia. Heresia vem da palavra haireses, que quer dizer uma facção, um partido, uma divisão. Um partido com um pensamento diferente. Então, geralmente, as igrejas eram acometidas das heresias, que era um grupo que ensinava um ensino diferente. O diabo tentou isso em muitas igrejas. Então, aqui nós temos um grupo de pessoas. E havia ali uma espécie de gnosticismo. O gnosticismo, ele vem ter esse nome, era uma filosofia que ela aglutinava, juntava, somava uma série de elementos de várias religiões. Ela tinha sua maior influência da cultura grega. Então, Paulo agora está no mundo grego. Então, ele está enfrentando heresias do mundo grego. Mas também essa heresia, ela vai, esse pensamento herético, vai formando um grupo que vai recebendo e crendo. São pessoas que vão entrando e trazendo consigo esta heresia para dentro da igreja. Então, essa heresia chegou em Colossos. E essa heresia era o que se chama de gnosticismo incipiente. Está nascendo, está começando ali. O gnosticismo é um nome que no segundo século é dado a esta heresia. Então, quais são os elementos? O dualismo filosófico. Os gnósticos, eles acreditavam em dois mundos. O mundo espiritual, em cima, e o mundo material, aqui embaixo. Isso é o que se chama de dualismo, que até hoje muita gente ainda crê. E propaga até sem saber. Na filosofia grega, começou com Platão a história dos dois mundos. O mundo bom e o mundo mau. O mundo do espírito, o mundo invisível, era considerado pelos filósofos gregos o mundo ideal.
o mundo bom. E o mundo da matéria, o mundo visível, era o mundo mau. Então havia esse dualismo, o mundo bom e o mundo mau. Então tudo que fosse espiritual era bom. Tudo que fosse material era ruim. Por isso, o dualismo filosófico ensinava o seguinte, e os gnósticos ensinavam isso dentro da igreja. Aqueles que criam nessa heresia. Que o espírito é bom, mas o corpo não. Então, lá em João, porque 13 cartas vão ser escritas para combater o gnosticismo, para combater isso aqui. Porque se isso aqui tivesse ganhado a batalha, não haveria cristianismo. Foi um dos maiores inimigos do cristianismo, o gnosticismo, esse pensamento que conflitava com o verdadeiro evangelho. Era um pensamento. E para esse pensamento, dizia o seguinte: tudo que é espiritual é bom, tudo que é material é ruim. Por isso eles diziam que o pecado não afeta o espírito. Para eles, a doutrina deles era essa. Afeta apenas o que é material. Então eles diziam que não tinham pecado, porque o pecado afetava apenas o seu corpo. E o corpo era mau. Eles diziam o seguinte, que o corpo é a tumba, ou a prisão da alma. Então, para eles, destruir o corpo era uma bênção, para que a alma fosse liberta. É isso que ensinava o gnosticismo. Então, tudo que é espiritual era bom, tudo que é material era ruim. Daí, o gnosticismo negava que o Deus do Antigo Testamento fosse o Deus verdadeiro. Porque eles diziam que o Deus do Antigo Testamento tinha criado o mundo material. Então eles diziam o seguinte, que o Deus do Antigo Testamento não era Deus, era apenas um Deus menor. Um que chamavam de demiurgo. Que era o demiurgo? O demiurgo era uma espécie de Deus inferior que ficava abaixo do Deus verdadeiro e que esse demiurgo criava as coisas, mas como ele era inferior, ele criava as coisas imperfeitas. Então os gnósticos diziam o seguinte, que o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo. E aí, o que acontece? Por quê? Por causa dessa divisão, que infelizmente até hoje ainda existe no meio das igrejas. Para muita gente, tudo que é material é ruim. Então eles diziam o seguinte, anjo é bom, porque é espiritual. Se relaciona com o homem, então é mal. Então o corpo era mal, o corpo era visto como, para Platão, a tumba da alma, a prisão. Então eles queriam sair desse corpo. Agora você imagina uma pessoa que crê nisso. O mundo grego que acreditava nisso, Paulo chega lá dizendo que esse corpo vai ressuscitar. Se os gnósticos diziam que o ideal era morrer, destruir o corpo para libertar a alma. Então, para os gnósticos, a salvação vinha através da gnosis, que era conhecimento. Então, o gnóstico dizia o seguinte, quando você vem para a nossa turma, quando você vem para os gnósticos, você recebe de Deus um conhecimento, uma iluminação que vai levar você a ser salvo. Por isso que muitas vezes a Bíblia vai combater o conhecimento, mas não é o conhecimento teológico, é esse conhecimento místico que os gnósticos diziam ter. Muita gente hoje, infelizmente,
tem uma espécie de gnosticismo particular. É aquele lugar onde você vai e a pessoa diz, aqui tem a visão. Nós temos uma visão. Se você não está na visão, você está fora. Então, algumas igrejas fazem cultos secretos, né, encontros secretos, só para eles, só para uma espécie de gente iniciada. Então, o gnosticismo dizia, quando você vem para cá, quando você passa a crer como nós, que o espírito é bom, o material é ruim, quando você crê nisso, você recebe um agnóstico, um conhecimento, e esse conhecimento é que nos faz superar os outros. Então, nós ficamos iluminados, diferentes dos outros, e nós agora temos a salvação. Os gnósticos também, eles ensinavam duas coisas. E entre os céus e a terra, havia muitos anjos que eram chamados de mediadores. Agora você imagina numa igreja tudo isso sendo ensinado. Inúmeros mediadores. Então eles diziam o seguinte, que você não vai a Deus. Porque Deus, para eles, era um ser inalcançável. Um Deus que não entrava em contato com a matéria. E lembre, esta matéria era má. Então, tudo que fosse da matéria não podia se relacionar com Deus. Então, eles colocavam uma série de anjos. Eles acreditavam que você tinha que adorar um monte de anjos incontáveis. E esses anjos estavam na mediação entre Deus e os homens. Então, quanto mais alto fossem esses anjos, mais santos. Quanto mais próximo do homem, mais pecadores. E havia uma distância enorme entre o mundo espiritual e o mundo material. E essa distância era chamada de pleroma. Pleroma, que Paulo vai usar muito. E aí eu fiz aqui, e que Jesus era apenas um desses anjos mediadores, e o mais fraco, visto que ele tinha encarnado a matéria. Se Jesus era matéria, para eles, Jesus era um demiurgo, um ser menor, um dos mediadores. E se Jesus era um demiurgo, se Jesus era um Deus menor, um Deus imperfeito, ele não poderia salvar. É por isso que Epáfras corre para Roma. Ele vai buscar o socorro de Paulo, porque o que está sendo ensinado aqui é sério. Vai distorcer, vai corromper todo o evangelho. Jesus deixa de ser Jesus, Deus deixa de ser Deus, a verdade deixa de ser verdade. E aí, como eles acreditavam também, né, como nós vamos ver, é uma quantidade de coisas que está ali junto. Eles acreditavam nas estoiqueias ou estoireias. Que era isso, professor? Estoiqueias é a tradução do termo rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo tem duas traduções, que é a palavra estoiqueia ou estorreia. Era um nome dado àquilo que estava na sequência, no começo, A, B, C, né? Daí rudimentos do mundo, mas era um nome também dado aos espíritos que habitavam, segundo eles, nos planetas, e que influenciavam a Terra. E que esses espíritos estavam sempre com raiva, e que esses espíritos precisavam ser aplacados. Até hoje, nós temos gente que vê espírito em tudo que é lugar. E vive com batalha espiritual, né?
gente que vê diabo em todo lugar. Então, para aplacar essas estoiqueias, esses espíritos que habitavam os planetas, eles praticavam o ascetismo. Aí ele diz assim: tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Aí eles tinham uma angelologia, uma crença, isso que é tão importante, porque se a gente não entender isso aqui, não vai entender a carta aos Colossenses. Tinha duas coisas. Eles, os Colossenses, diziam que cultuavam não aqui na Terra. Eles eram super espirituais. Sempre que você vê gente espiritual demais, tem cuidado. Eu tive um professor, ele é um psiquiatra, Dr. Fábio, e ele diz: tudo que for de. Aí ele fez assim, desse jeito no quadro. D e o sinal de mais, demais é perigoso. Ele diz: tudo que for demais é perigoso. Então, quando você vê gente que é crente demais, tenha cuidado. Por quê? Porque esses aqui diziam o seguinte, ó, todo mundo, os outros aí, eles já começaram a se achar superiores, que é o pecado luciferiano. É o pecado de olhar as pessoas de cima para baixo. É o pecado de achar que é superior. Então eles diziam, todo mundo aí adora aqui, nessa dimensão. Nós adoramos na dimensão dos anjos. Nós estamos em outro plano. Nós somos de outra categoria. E aí também, eles cultuavam a anjos. Como eles achavam que não podiam chegar-se a Deus, então negavam a necessidade da obra expiatória, salvífica de Jesus. Veja como a heresia é perigosa. Eles cultuavam os anjos. É como se os anjos estivessem em degraus. E aí, eles diziam o seguinte: você adora esse, sobe um degrau, adora o outro mais forte, segue um degrau, adora outro. Então você vai ver que eles vão falar de tronos, de principados, de potestades. Aí tem muita gente que se equivoca. Infelizmente. E aí Paulo diz: quer sejam tronos, principados ou potestades, e essa turma que lê hoje, sem ter dado uma lida direito, eles acham que Paulo está estabelecendo ali a ordem dos anjos. Não, de jeito nenhum. Paulo está ali mostrando como os gnósticos, o gnosticismo incipiente, ou essa heresia colossense, que é uma mistura, um sincretismo, um apanhado de muitas crenças. Então, eles imaginavam que, cultuando aos anjos, as coisas fossem ficando cada vez melhores. E aí nós vamos ver os desdobramentos, né, do gnosticismo. Tem efeito sobre a doutrina da criação. Como eu já disse, então, se Deus criou todas as coisas, ele não pode ser bom. E nem pode ser Deus. Então, ele tem que ser um ser menor. Então, para o gnosticismo, Deus do Antigo Testamento era um Deus menor. Tem consequências sobre a doutrina da pessoa de Jesus Cristo. Jesus deixa de ser divino, o Salvador, para ser um anjo, um mediador. Tem consequência no âmbito ético. Ética é o estudo do certo e do errado, da conduta ideal. Então, se o pecado está apenas no corpo,
e não na carne, não no espírito, se o pecado mancha apenas o lado de fora, se o pecado... Então eu posso dizer que não tem um pecado, porque eu sou o espírito. Nós temos pessoas hoje que dizem, eu sou o espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Isso é uma frase profundamente gnóstica. Nós somos um ser completo. E o que atinge uma parte, atinge a outra. Então, o corpo é mau, então o nosso corpo não pode ser redimido, porque ele é mau. Então, esse corpo tinha que ser destruído. Você já imaginou se essa heresia passa? Aí eles embutiam também elementos da astrologia, como eu já disse, que eram as estoqueias. As estoqueias eram tanto os princípios das coisas, o ABC, como os espíritos que habitavam os planetas. Aí eu fiz aqui. Ó. Então, para eles, aqui no mundo espiritual estava cheio de espíritos. Nesse mundo espiritual aqui, tinha um monte de espíritos. E esses espíritos atingiam a quem estava aqui na Terra. Veja que não é de hoje, que tem um monte de gente aí preocupada com espíritos. Então, esse povo vivia escravizado, com medo, aterrorizado por esses seres espirituais. Então, eles tinham que... Aí tinha toda uma série de o que fazer. Como estar protegido das estoiqueias ou dos rudimentos elementares, de espíritos maus que habitavam os planetas. Então, daí a filosofia dizia. O gnosticismo dizia, olha, você tem que... Dependendo de que ramo do gnosticismo, porque era uma ideia, um pensamento, uma filosofia que agregava vários pensamentos de várias religiões e não religião. Então, eles faziam tudo para se proteger desses espíritos, que eles chamam de rudimentos do mundo. Então, o povo estava aterrorizado, o povo vivia em pânico. Então, como é que você faz para se livrar desse... Aí tinha a mediação dos anjos, então o povo adorava anjo. E aí tinha o judaísmo rabínico, que alguns pensam que o judaísmo rabínico era diferente do gnosticismo, outros pensam que esse judaísmo era um judaísmo que era parte judaica misturada com a crença gnóstica. Então, os gnósticos, a parte judaica dessa seita, dessa heresia, dizia o seguinte, que a pessoa devia aguardar os dias de festa. Se você quer estar livre das influências, então você guarda dias de festa, as luas novas, o dia de repouso, para você poder se livrar disso. Então, o gnosticismo é aquela história. Tocava o terror, dizia, olha, os rudimentos do mundo, as estorreias, eles estão aí para trazer o mal, tudo que acontece de ruim, chuva, seca, tempestade, raio, tudo aí são esses seres espirituais que mandam. E você só pode se proteger se você pertencer, se você fizer algumas coisas. Isso era tocar no terror para depois atrair adeptos. Atrair adeptos. Então, por que eu estou dando essa introdução tão longa?
Porque você vai precisar saber tudo isso para interpretar as cartas de João, para interpretar o Evangelho de João, para interpretar a carta aos Hebreus, para interpretar esta carta e tantas outras do Novo Testamento. Então, como é que o gnosticismo imaginava? O Deus deles estava aqui, para fora da criação. O Deus que eles acreditavam é um Deus que não se envolvia, lembre-se. Deus é espírito, então ele não se envolve, segundo eles, com a matéria. Entre Deus e o homem tinha aqui o pleroma, que era uma separação muito grande. E aqui você está vendo milhares de seres angélicos que vêm descendo uma escada. Esses são os mediadores. Já que o ser humano não pode chegar a Deus, então existem milhões de mediadores. E Jesus seria um dos últimos. Já que Jesus tinha assumido o corpo humano, então tinha dois tipos de gnóstico. Aquele que acreditava que Jesus era divino, portanto, ele não tinha um corpo. Se Jesus era divino, não podia ter um corpo. Então, eles negavam a humanidade de Jesus. Aí você vai ver lá que João vai escrever combatendo a questão de Tomé. Onde Tomé diz, eu não creio, a não ser que eu toque, a não ser que eu coloque o dedo. E aí, João está escrevendo para combater o gnosticismo, e esse gnosticismo que não acreditava que Jesus tinha um corpo, que Jesus fosse um ser humano, mas diziam que ele parecia, era o chamado docetismo. Jesus parece ser um homem, mas não é. Jesus era uma espécie de fantasma. E aí vai aparecer isso. Jesus vai aparecer, vai dizer, toca. João diz, aquilo que nós vimos, ouvimos e as nossas mãos apalparam. Jesus era um ser humano. Mas lá em Colossos, Jesus era o anjo menor. Por isso que Paulo vai dizer que nele foram criadas todas as coisas. Então, Paulo vai tirar Jesus daqui do último lugar e vai colocar Jesus aqui, nessa carta. Então, existiam entre Deus e o homem milhões de mediadores, que eram os anjos. E havia uma separação entre Deus e o homem tão grande que ele chamava de pleroma, plenitude, em português. Aí nós vamos ver agora como é que essa carta está estruturada. É o arcabouço da carta. Primeiro, o reino cristocêntrico, do 1 ao 14. 1, 1 a 14. Paulo vai mostrar que Jesus é rei. 2, do 1:15 a 23, ele vai mostrar uma teologia cristocêntrica. No 3, ele vai mostrar um ministério cristocêntrico, do 1:24 a 2:5. No 5, 6, 4, melhor dizendo, que aqui foi colocar no lugar errado. 4, apologia cristocêntrica. Que vai do 2:6 ao 3:4. E vai terminar com uma teologia cristocêntrica, ou ética cristocêntrica. Aqui eu colei errado. É ética cristocêntrica. Então agora nós vamos começar a carta da época de Paulo. Paulo vai seguir o padrão. Então, como era uma estrutura de uma carta nos dias de Paulo? Essa carta tinha uma saudação,
Essa carta tinha uma saudação. Esta carta tinha, dentro dessa saudação, uma ação de graça, uma oração. Aí, depois de fazer tudo isso, entrava no assunto ou assunto. E depois, o final, com uma conclusão. Então, Paulo vai agora para essa carta. Ele vai falar do reino cristocêntrico. Ele vai começar com a saudação. E ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo é um enviado. Nos dias do Novo Testamento tinha dois tipos de apóstolo. O apóstolo, que vem do verbo apostelo, que quer dizer enviar. O apóstolo temporário, que era qualquer pessoa que fosse enviada por uma instituição ou por um grupo ou por uma pessoa para representá-la. Daí essa pessoa era delegada com a autoridade de quem enviou. Mas muitos eram chamados de apóstolos, como Tíquico, como Timóteo e outros. Mas era um apóstolo, um enviado temporário. Era só enquanto ele cumpria aquela missão, depois acabava. E tinha um apóstolo, digamos, duradouro, que são os apóstolos de Jesus mais Paulo. Esses são apóstolos com a autoridade de Cristo, enviados por Cristo em seu nome santo, e que tinham a autoridade do Senhor Jesus. Esses apóstolos se resumem ao tempo de Jesus, aos tempos bíblicos, porque na cidade do Apocalipse só tem 12 apóstolos. E alguns estudiosos acreditam, e eu sigo esses autores, que são os 12. Matias não era para ser chamado, era o homem de Deus, mas não era para ser apóstolo. E que o verdadeiro apóstolo era Paulo. Então, se alguém quer ter um estudo profundo sobre essa questão de apóstolo hoje, eu indico um livro muito bom do Augusto Nicodemos, Apóstolos. Então, você procura aí na internet o livro Apóstolos hoje, do Augusto Nicodemos, e você vai ver uma pesquisa profunda, bíblica, histórica, teológica, sobre ele mostrando que não há apóstolos hoje. E que os que existem se autodenominaram. Mas isso é outra coisa. Então, apóstolo aqui, ele está dizendo: olha, eu tenho a autoridade do Cristo, por vontade de Deus. Eu sou pela vontade de Deus. Eu não me autodenominei apóstolo. E aí ele diz: e o irmão Timóteo, ele inclui, enquanto, você vai ver como fica mais fácil quando a gente conhece o que está por trás, o pano de fundo, o contexto. Então a igreja está ali, com essa doutrina herética sendo ensinada, e que um era maior que o outro. E Paulo faz questão agora de mostrar humildade e dizer o seguinte: olha, eu sou um apóstolo, mas eu incluo também o irmão Timóteo. Enquanto os gnósticos eram exclusivistas, estavam que só eles, Paulo dizia eu e ele. Paulo dá uma resposta, vai noutra direção. Aos santos e fiéis. Ele diz: os verdadeiros crentes são santos, são separados, e são pistós, são fiéis em Cristo.
que se encontram em Colossos. Aí diz, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Ele diz, nós somos filhos de Deus. E aí, ele agora fez a saudação, incluiu os destinatários, que são os irmãos de Colossos. Né? Ele agora vai continuar, como era costume, com uma ação de graças. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando oramos por vós. Veja que aqui tem duas coisas. Deus, nosso Pai, e Deus, Pai do Senhor Jesus Cristo. Quando a Bíblia fala que Deus é nosso Pai, significa que nós somos filhos por adoção e que não possuímos a essência do Pai. Somos distintos dele nesse aspecto. Já Jesus não. Jesus é da mesma essência, é todo-poderoso, é onipresente, é onisciente, é eterno. Então, quando ele fala da filiação de Jesus, é outra história. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Então, nós estamos orando por vocês. Quando é que ele começou? Desde o dia que ouvimos da vossa fé em Jesus Cristo. Desde o dia que Epáfras chegou e disse, olha, Paulo, eu implantei uma igreja numa cidade aqui perto. Paulo está em Éfeso. E é provável que Epáfras tenha vindo feliz, dizendo, olha, tem os irmãos lá, esses irmãos estão bênçãos, firmados na fé. E do amor que tendes para com todos os santos. Santos é a palavra kadosh no hebraico e hagios no grego. Quer dizer seres separados. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, que é a vinda de Jesus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Vocês ouviram essa palavra do Evangelho, o Evangelho verdadeiro, e que a esperança de vocês está no céu, e que chegou até vós, através de Epáfras, que foi lá semear a palavra de Deus na cidade de Colossos. Ele diz, como também todo mundo, ou seja, não é algo só de vocês aí. Não é algo que essa filosofia está dizendo que é de um punhado, mas é do mundo. Ele diz, está produzindo fruto e crescendo, tal como acontece entre vós. Ele diz, assim como a palavra de Deus foi plantada aí, ela foi plantada em outras partes. E assim como ela está crescendo lá, está crescendo aí também. Desde o dia em que ouvistes e entendestes. Desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Ele diz, teve um dia que vocês ouviram e entenderam. Não basta só ouvir. É necessário entender. Colossenses capítulo 1, versículo 6. Desde o dia que ouviste e entendeste, o que eles entenderam? A graça de Deus na verdade. Esse favor imerecido, rares, favor imerecido. Segundo fostes instruídos por Epáfras, que foi o fundador da igreja em Colossos. E se vocês ouviram o evangelho, vocês entenderam a graça de Deus
E ele diz por Epáfras, foi quem plantou a igreja. Nosso amado conservo, ele serve conosco. Ele é da nossa equipe. E quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Tipo, Epáfras era o pastor da igreja de Colossos, o qual também nos relatou do amor no Espírito, do vosso amor no Espírito. Então ele chega lá, nós já vimos isso. Ele chega em Roma, ele procura Paulo, e ele diz, olha, o trabalho está bem, a obra de Deus está crescendo, mas chegaram esses hereges com essa heresia terrível, e eu preciso de ajuda. Depois da ação de graça, Paulo agora vai orar pelos colossenses. Ele diz, por esta razão, então, seguindo a estrutura, né, era uma saudação, ação de graça, uma oração. Por esta razão, também nós, que razão por ter ouvido de Epáfras. Desde o dia em que ouvimos Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis em pleno conhecimento da sua vontade. Ele ora, Senhor, abre os olhos desse povo. Faz esse povo entender a tua vontade. Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, Paulo está dizendo, Senhor, faz esse povo entender. Porque muita gente até hoje está há muito tempo frequentando a igreja e não entendeu nada do evangelho. Ele diz, a fim, quando vocês entendem, a fim de, com a finalidade de viverdes de modo digno do Senhor. A pessoa só pode viver uma vida santa, uma vida alinhada, em harmonia com a vontade de Deus, quando souber qual é a vontade de Deus. Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Paulo sempre vai usar a metáfora da árvore que dá fruto. E crescendo. É algo que continua. É algo que todo dia acontece. No pleno conhecimento de Deus. Ninguém conhece Deus da sua totalidade. Sendo fortalecido com todo o poder. Ele pede, Senhor, abre a mente, clarifica, faz esse povo entender, faz esse povo crescer cada dia mais na compreensão do Senhor, fortalecendo com todo o poder, segundo a força da sua glória. Pai, fortalece esse povo, firma, em toda a perseverança e longanimidade, que é paciência, que eles vão em frente, com paciência, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Então aqui ele começa já. Ele diz o seguinte, olha, os gnósticos dizem que andam na luz, eles são os iluminados. Mas vocês vão perceber, e eu oro, para que vocês saibam que que nós é que andamos na luz. Aí ele vai começar a dizer, ele nos libertou do império das trevas. Nós já vimos que esse povo, lá de Colossos, era um povo que vivia tiranizado, escravizado, morrendo de medo dos rudimentos do mundo, dos espíritos que habitavam os planetas que eles acreditavam. E que eles faziam tudo para agradar, para que esses espíritos não os atormentassem. Mas Paulo diz que esses irmãos de Colossos foram libertados do império das trevas. Não tinham mais que temer as estréias, os rudimentos do mundo. Por quê? Porque eles foram libertados por Deus. Ele diz que não só nos libertou, e nos transportou para o reino do seu Filho.
Ele diz: agora nós estamos no reino do Filho. Vocês não precisam mais temer. Vocês não precisam mais viver em pânico, como aquele povo, tentando obedecer em tudo, criar um monte de religião e de preceito, viver atemorizado. Ele diz: não, nós fomos libertos do império das trevas. Quanta gente hoje que vive com medo, que vive apavorado. Paulo disse: ele nos libertou. Era assim que esses colossenses viviam, apavorados, com medo, não praticando um horror de coisas, com medo, apavorado. E Paulo diz: nós não somos mais iguais a eles, porque nós fomos libertos do império das trevas. Eles não têm mais poder sobre nós. E segundo ele diz, ele nos transportou para o reino do seu Filho. Veja que a Bíblia sempre fala em reino de Deus. Mas aqui Paulo vai dizer que o reino é do Filho, porque o Filho é divino. Porque o Filho não é um anjo como eles pensavam, e um anjo fraco. Mas o Filho é o rei. Aí ele diz, no qual temos a redenção. Redenção é uma palavra que vem do mundo comercial. No dia de Paulo, você ia para a Ágora, que era a praça pública, o mercado, e você via ali escravos com preço no pescoço, à venda e acorrentados. Então, quando você ia lá e pagava o preço, litrou, ou litros, você pagava o preço. Então, você libertava aquele escravo. Você trazia ele para sua casa, ou você comprava. Isso era chamado de redenção, o preço que você pagava para libertar o escravo. Então, Paulo diz, no qual, em Jesus Cristo, seu Filho, nós temos a redenção, nós fomos comprados, nós agora somos dele. E nós temos a remissão, os nossos pecados foram apagados. Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje que Epáfras implantou igrejas no Vale do Lico, que tinha 3 cidades: Hierápolis, Laodiceia, que eram cidades ricas, importantes, e uma cidade pequena, Colossos. E lá nesta cidade começou a surgir uma filosofia, um pensamento que juntava elementos de várias religiões, ensinamentos de várias religiões, e que se tornou conhecida como a heresia de Colossos. E que mais tarde viria a ser denominada de gnosticismo. E esse gnosticismo ensinava o dualismo filosófico, de que o que é material é mal e o que é espiritual é bom. Então, tudo que você tocasse era mal. Tudo que a gente não tocasse era bom. Então, o mundo em que nós vivemos, e tudo aqui era ruim, perverso, mal. E aí eles diziam que existiam seres, os rudimentos do mundo, as estoireias, que ficavam nos planetas, e de lá eles atingiam os seres humanos, eles atormentavam os seres humanos. E para serem protegidos, eles criaram uma série de princípios: não toque, não coma, não beba. Parece muito com hoje. Para se verem livres desses espíritos que habitaram os planetas, mas que atingiam as pessoas na Terra. E aí o que acontece? Esse povo vivia em pânico.
Só que Epáfras, que fundou a igreja, não tinha condição de refutar um ensinamento tão complicado, que juntava elementos do judaísmo, da filosofia grega. Então, Epáfras, ciente da sua limitação pastoral, ele vai a Roma dizer a Paulo, em primeiro lugar, as coisas boas que a igreja foi implantada, que está crescendo, e dizer dos problemas que ele está atravessando. E aí Paulo está ali em Roma, preso com Onésimo, um escravo dessa região. Provavelmente Paulo ganhou Onésimo nas cadeias, na prisão. E Paulo agora envia Onésimo e Tíquico para trazer uma carta para esses irmãos colossenses. E aí ele diz, olha, nós não estamos mais debaixo do poder desses espíritos rudimentos do mundo. Deus nos libertou do império das trevas e Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Irmãos, nós somos libertos e transportados para o reino do Filho. Quem governa é Cristo. Há um hino que diz assim, quem morreu é quem governa, tudo está bem. No qual, em Jesus, nós temos a redenção. Nós fomos comprados. A remissão dos pecados. É por Ele. É por Ele, é pelo que Ele fez, que nós hoje não precisamos mais viver aterrorizados. Não precisamos mais viver com medo, porque nós estamos no seu reino. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula. Convide um novo aluno para estar estudando conosco. Convide alguém para estar estudando conosco a palavra do Senhor nosso Deus. Está aqui o telefone. Se você quer, mostre isso para alguma pessoa. 859-8938-0246. Venha se matricular conosco. Venha estudar conosco. Matricule-se. Peça sua matrícula por esse WhatsApp aqui. WhatsApp 85 Fortaleza 989380246. Vem estudar conosco aqui. Venha aprender. Não seja mais escravizado. Veja, esses irmãos estavam sofrendo, pensando que estavam sendo atingidos. Nós fomos libertos do império das trevas, mas não só libertos. Nós não fomos libertos e deixados ao léu. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós somos comprados do mercado do pecado, pelo sangue de Jesus, vertido na cruz. E nós temos hoje a redenção, a remissão de todos os pecados. Que Deus possa abrir os nossos olhos e nós possamos entender, eu não sou mais das trevas. Eu fui libertado e eu fui transportado para outro reino, onde o diabo não pode entrar, onde nenhum poder do mal pode entrar, e os meus pecados foram perdoados. Eu estou em comunhão com Deus. Eu estou debaixo da proteção de Deus. Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima
aula. Assim que gravar, eu deixo aqui, assim que fizerem o processamento, eu coloco no grupo, e eu quero pedir a todos os irmãos que vão assistir pelo YouTube, que você possa não esquecer de chegar aqui, vir aqui no nosso grupo, né, o nosso canal, esse canal aqui, Gilberto Rebouças. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E aí, quando você chegar aqui, que você abrir isso aqui, vai ter aqui essa mãozinha aqui, ó. Se gostei é o like. Like é gostei em inglês. É o verbo gostar. Então você clica aqui, como eu fiz, ó. Clica aqui, dá o like, e aqui embaixo você coloca o seu nome e diz presente. Bota assim, Gilberto, aí bota na frente presente, para que eu saiba que você está. Agora, por favor, não esqueça de dar o seu like aqui. Por quê? Porque quanto mais você diz que gostou, mais a plataforma vai colocando isso aqui, vai divulgando, e nós vamos levar o evangelho. Então, você que está assistindo pelo YouTube, não esqueça de dar aqui o seu likezinho aqui, ó. Tem essa mãozinha, gostei, e aí aqui embaixo você escreve o seu nome e presente, para eu saber que você está, porque muitos alunos do curso eu não estou vendo, e eu não tenho tempo para estar no WhatsApp procurando. Deus abençoe a todos. Né? Vamos parar aqui a gravação.